Pedro, tem aqui uma fala do deputado Zuco criticando a atuação do governo Lula no início de 2025. Ou seja, já faz pela fala dele, parece que já faz uma espécie de previsão de catástrofe. Ele está dizendo o seguinte, que pela atuação do governo Lula nesse início de 2025, é um retrato do que esperar em 2026. Vamos ver esse trecho? 2025 mal começou e os brasileiros já tiveram uma prévia do que esperar do desgoverno Lula este ano. Nos primeiros dias, já vimos que reforçou a defesa da censura nas redes sociais. A política adotada pela empresa Meta, que eu quero dizer para essa empresa, terá 72 horas para informar o governo brasileiro. Demitiu um incompetente ministro Montanha para colocar no lugar um ministro que já foi suspeito de fraudar contratos públicos. Cometeu gafe ao dizer que o marido ama mais a amante do que a esposa. Os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante. Organizou um evento sem público no Teatro do 8 de Janeiro. Mandou representantes para a posse do ditador Maduro. Deverá ser representado pela embaixadora brasileira em Caracas. Além do chilique na galeria de ex-presidentes do Planalto, em que ele quis reescrever a história dizendo que a Dilma sofreu um golpe e que Bolsonaro foi eleito por mentiras. O que eu quero é que conta a história. Bolsonaro foi vítima por um golpe. Depois desse aqui foi eleito em função das mentiras. Logo, quem falando, Lula? O pai da mentira. Como líder da oposição, não vou descansar até expor toda a verdade sobre esse desgoverno irresponsável. Estamos mais próximos de 2026 e da volta do capitão Bolsonaro. Pedro, aí o deputado Zuco já aprendeu que esses vídeos assim de lacração dá muita visualização, muito engajamento nas redes sociais. Ele falou aí de alguns pontos que chamou a atenção, inclusive, daquela fala de Lula, né, a respeito de que os homens gostam mais das amantes do que das esposas. Lula fala uma besteira também, né, de vez em quando. A gente já tinha falado sobre isso logo no início do governo dele, né, que Lula, pelo amor de Deus, quando for falar, leva um papel escrito, não tem problema não, para você não estar falando besteira, para você não estar dando palco para a extrema-direita, para os seus opositores, tá levando esse tipo de assunto ridículo para as redes sociais, porque isso é terrível mesmo, né? É uma fala tão infeliz, embora a gente saiba que é verdade, muitos homens gostam mais das amantes, né? Gostam mais das amantes do que as esposas, mas assunto à parte. Agora, o que a gente percebe é que a extrema-direita vive algorando, né, Pedro? É isso que eu ia dizer, vive né? suspirando, vive torcendo. Você foi falar dessa parte aí do para acontecer homem das tragédias amantes. no governo. Mas eles estão fazendo isso antes mesmo de Lula entrar na presidência, né? Eu acho que só que quem é de extrema-direita, você que não gosta do Lula, faça o seguinte: pegue as pautas de fato importantes para a população e veja de fato onde o governo está errando. Como eu chego aqui e faço, não vai escutar deputado de extrema-direita não. Você quer criticar o governo Lula? Critique a PEC produzida pelo atual ministro da Fazenda, como a gente criticou aqui. Você quer criticar o governo Lula? Critique como é a concessão de benefícios dentro do Congresso Nacional para a aprovação de projetos neoliberais. Critique isso que eu vou te apoiar. Agora vem deputado Zuco, que eu nunca nem tinha ouvido falar, que entrou agora nessa remessa nova de figurões da política. Aí vem trazer palhaçada, bordões do tipo... Ele não falou mentira não, porque o que tem de marmanjo casado que gosta muito mais das amantes e que fala isso abertamente é o que tem. Aliás, mesmo. Pedro, as amantes é o que fazem tem um mesmo. sucesso danado lá em Brasília. Pois é, né? Em Brasília, os cabarés, né? Porque não é uma palavra pejorativa não. Cabaré era como se falava um clube antigo onde as pessoas entravam, onde os senhores donos de engenho, donos de posses, né, senhores do café, entravam nesses lugares aí frequentando, nos bordéis da época, justamente para ir atrás das mulheres de conforto, né, que são as atuais prostitutas, como vocês queiram chamar. Mas é onde
onde mais se tem nome de deputado, de político, de prefeito. Quando há marcha para os prefeitos, o que mais se tem, o que mais se lota são esses cabarés aí. Os cabarés, as boates. É o que, então, se é o nome rapariga, vamos cai parar. A live, Pedro, cai? Se o quê? O nome rapariga cai a live, não? Não, porque... Elas adoram não cai, quando tem não. marcha dos prefeitos de Brasília, todos esses movimentos aí, Claro, eles adoram, elas têm que fazer sabe? o dinheiro delas, Até- elas estão ó, certas. Teve uma marcha dos prefeitos que eu fui, né? E que eu tive a grata satisfação, Pedro, de ver o episódio de um carro oficial, né? De um deputado que foi quebrado por uma rapariga porque não recebeu o dinheiro do trabalho dela. Olha, quem se envolveu em polêmicas a respeito de estar se envolvendo com gente que não devia utilizando verba pública foi o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, que faz parte do grupo político de vocês, de extrema direita. Mas ninguém vê isso, né? Eu só quero dizer isso. Se vocês querem criticar o governo, tamo junto. Vamos chamar João Paulo para comentar também nesses dias, né? Porque ele fica pode lá dando ser. as opiniões dele. Vocês querem criticar o governo? Tamo junto. A gente vai fazer um debate bom, para dizer, olha, o governo está acabando com o piso constitucional da saúde e educação. A gente está aqui para falar sobre isso. O governo está com uma PEC de gastos que só vem a prejudicar o trabalhador. A gente está aqui com isso. Agora, vocês não vão escutar deputado de extrema-direita que votou tão a favor para a PEC de gasto quanto o próprio governo e vem depois dizer que o governo está acabando com tudo. E vocês? Vocês que têm o poder de veto, de maioria, vocês que são maioria, por que vocês não estão barrando nada? Por que vocês não estão fazendo projetos para melhorar a vida da população? Por que vocês não votam a favor da reforma tributária que ia melhorar e muito a arrecadação de impostos? Não foi votado ainda, inclusive. Pois é. A arrecadação de impostos para diminuir os encargos da população. Por que vocês não votam a favor de diminuir as benesses de vocês? Não vamos brincar com inteligência não, deputado. Porque, agora, você que segue o deputado Zuco, que segue Eduardo Bolsonaro, senador Flávio, que segue Carlos Jordi, que segue Gustavo Gayer, fique à vontade. Agora você vai estar sendo feito de trouxa a vida toda, porque você quer ser trouxa. Simples assim.